5 erros que você não pode cometer quando for criar o seu infoproduto. Se você está agora iniciando para você criar o seu infoproduto ou já criou, mas ele não saiu do lugar ainda, preste atenção nesse vídeo, porque se você não cometer esses erros, eu tenho certeza que vai encurtar 90% do caminho. Então, vamos lá. Se você não me conhece, meu nome é Thalita Paixão, estou no mercado digital desde 2020, já criei diversos infoprodutos, então você está no lugar certo para você aprender a criar os seus infoprodutos e ter resultados no digital. Então, vamos lá. Primeiro erro, ficar estudando e não aplicar. Eu vejo esse erro em muitas pessoas. Por que as pessoas fazem isso? Porque estudar, você abrir o curso, ficar assistindo às aulas, simplesmente você tem uma sensação boa, porque você acha que você está produzindo, que você está fazendo algo para ter resultado, mas no final das contas, o que você está fazendo é só procrastinando. Então, quando você só estuda e não aplica, você fica procrastinando, você fica no mesmo lugar e você não consegue ter resultado. E aí, o que acontece? A pessoa vai lá, assiste um curso, aí ela só assiste e não aplica. Aí ela fala, não deu certo. Aí ela vai lá e compra outro curso. Aí ela começa a aplicar uma aula ou outra e para. Então, quando você faz isso, simplesmente você fica patinando no mesmo lugar, não sai do lugar. Então, tem que começar estudando e aplicando. Porque muitas vezes, quando você compra um curso para você aprender, quando você está lá numa mentoria, você tem a sensação que está dando certo, que você está fazendo. Você sente até aquele sentimento bom de falar, nossa, vai dar certo, agora vai. Só que quando você vai pôr em prática, você trava. Por quê? Quando você está estudando, você está na sua zona de conforto. Você está lá fazendo, achando que, vou avançar, agora vai. Na zona de conforto. Quando é para você colocar em prática, para você gravar um vídeo, para você subir um anúncio, para você criar uma página de venda, o que acontece? Você tem que sair da sua zona de conforto. E quando sai da zona de conforto, você simplesmente trava. E aí você não faz. Por quê? Quando você sai da zona de conforto, te dá um medo. Medo de não dar certo, medo de você se frustrar, medo de as pessoas falarem pra você que você não conseguiu, porque você tá esperando a aprovação de outras pessoas. Então, o que você precisa fazer? Você tem que sair da sua zona de conforto, porque o seu resultado, ele só vai estar fora da sua zona de conforto. Ninguém vence na zona de conforto, ninguém fica milionário na zona de conforto. As pessoas têm que sair da zona de conforto. Então, você precisa colocar em prática. Você tem que estar disposto a sair da sua zona de conforto para você conseguir ter resultados no digital. E você não precisa aprender mais. Tem gente que tem aquela síndrome, né? Eu preciso estudar mais, preciso aprender mais, para depois eu criar o meu curso, para depois eu colocar em prática, para depois eu gravar meu vídeo. E na verdade, não. Você já tem um conteúdo. Se você já começou a estudar, se você já aprendeu a criar uma página de venda, fazer um anúncio, você já tem aquele conteúdo, você só tem que colocar em prática. Agora, se você ainda não sabe como criar o seu infoproduto, como estruturar as suas aulas, como fazer uma página de venda, como criar um anúncio que venda, como fazer um criativo, se você não sabe isso, realmente você precisa aprender. Só que a diferença é, o que você tem que fazer? Quando você for aprender, quando você for comprar um curso, uma mentoria, você vai ver a primeira aula e aplicar aquela primeira aula e não ir para as próximas aulas. Você não pode assistir uma aula que ensina você a criar a página de venda e depois já pular para uma aula que te ensina a fazer um criativo de anúncio. Porque quando você faz isso, o que acontece? Você procrastina. Então você tem que pegar, assistir a aula que faz a página de venda e criar a bendita página de venda e não ir para a próxima. Vai lá e cria. Saia da sua zona de conforto. Então, ficar estudando e não aplicar é um erro. Segundo erro, colocar metas irrealistas. As pessoas vão lá, quer criar o seu infoproduto, só que ela já coloca uma meta que ela quer fazer a primeira venda dela daqui 7 dias. Ela quer fazer os seus primeiros 10 mil reais em 10 dias. Ela quer fazer os seus 100 mil reais em 15 dias. Só que ela nem sabe por onde começar, ela não sabe fazer um anúncio, ela não sabe fazer uma página, é o primeiro vídeo que ela faz, é a primeira página que ela cria. E quando você está no começo, leva mais tempo para você criar os seus anúncios, para você criar suas páginas de vendas. No primeiro momento, você vai levar lá 3 horas para você criar uma página de venda. Você vai levar 3 horas para subir a primeira campanha. Só que depois, na segunda vez, você vai levar 1h30. Na terceira, você vai levar meia hora. Na quarta vez, você está subindo em 15 minutos. Está criando uma página de venda em 20 minutos. Entende? Só que você está no início, você não tem que colocar essas metas.
de fazer 100 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais no próximo mês. Coloca metas que você tem controle. Qual que é as metas que você tem controle? As metas eu tenho que criar 5 criativos de anúncio para eu testar em 2 dias. Próxima meta, eu tenho que criar minha página de vendas agora nos primeiros 4 dias. Eu tenho que criar minha primeira campanha de anúncio agora em 5 dias. Coloca etapas, coloca metas que você tem controle. Quando você tem controle, as suas vendas devem vir por consequência das suas ações diárias. Porque o resultado ele só vem por constância. Todas as ações diárias que você faz, é ela que vai gerar o seu resultado final. Então, quando você foca as suas metas e o seu foco é só no resultado final, o que acontece? Você não realiza, porque você não tem as metas do seu processo para você chegar naquele resultado final. Então, coloca metas que você tem controle, criar X vídeos, criar a minha primeira página de venda, subir os meus anúncios em X dias e colocar o meu curso, o meu e-book, minha mentoria, meu infoproduto para rodar, para vender. E aí, essas ações diárias que você tem, consequentemente, você vai fazer a sua primeira venda. Consequentemente, você vai fazer a sua segunda, a sua 10ª venda. Consequentemente, você faz os seus primeiros 10 mil reais. Seus primeiros 20 mil reais. Então, tudo isso são metas que você tem que ter constantemente para você conseguir chegar no seu resultado final. Então, pensa aí, quais são as metas que você tem que colocar nesse ano, nesse mês, para você chegar no seu resultado que você tanto quer. Terceiro erro, criar o curso perfeito. Você quer vender o seu conhecimento na internet, você quer ensinar outras pessoas, mas você quer criar o curso perfeito. Vai acontecer? Não vai acontecer. Você vai querer criar com câmera 4K, com estilo Netflix, com luz, com estúdio. Vai ficar perfeito? Ainda não. Porque não existe o curso perfeito. Então, o que você tem que fazer? Cria o seu primeiro curso com o que você tem. Depois você vai melhorando. Até a primeira turma do seu curso, eu falo, entrega ao vivo. Dá a sua mentoria lá ao vivo. Por quê? Você vai conhecer as dúvidas dos seus alunos, você vai ver como que eles estão indo, você vai ver onde eles têm mais dificuldade. Quando você for criar o seu curso e gravar ele, o que você vai fazer? Você vai saber todas as dúvidas, você vai saber qual é o processo que está indo os alunos e você vai criar as suas aulas tudo certinho. Sem precisar você criar, por exemplo, o seu curso, que você nunca teve aluno, você criou o seu primeiro curso. Você gravou. Aí, quando você lança, os alunos estão cheios de dúvida, você tem que ficar lá no suporte se matando, sendo que você poderia fazer o quê? Dar ao vivo, entender os seus alunos, ver a dúvida deles e depois gravar com todas as dúvidas sanadas deles. Aí você já vai ter respondido todas as dúvidas nas aulas. Aí, conforme for surgindo mais dúvidas, você grava uma aula explicando e tirando a dúvida dos alunos, porque daí você tem um curso todo completo. Então, ao invés de você focar no curso perfeito, em focar em gravar todas as aulas, comece a focar em como você vai vender o seu curso. Porque não adianta você gravar achando que você está fazendo alguma coisa, gravar porque você tem aquele sentimento que você está produzindo, que você vai vender, já estou sentindo que eu estou ficando rica. Só que o problema é, você grava e não vende. E aí? Então, foca na venda, foca na página de venda, foca nos criativos, como que eu faço um anúncio, como que eu subo a minha primeira campanha para vender o meu curso, como que eu levo pessoas para o meu Instagram, o que eu tenho que falar nos meus stories, qual é o roteiro dos stories, qual é o pitch que eu tenho que fazer, isso você tem que aprender agora. Quando você aprender tudo isso, vender a primeira turma, aí você vai lá, entrega ao vivo e depois você cria os seus vídeos gravados. Erro número 4, esperar grandes resultados no início. Eu vai entrar 1000 alunos na minha primeira turma. Vai ficar maravilhoso, tudo perfeito. Vou fazer os meus primeiros 500 mil reais. Gente, calma. Coloca o pezinho no chão. O que você tem que olhar? Ver que os seus pequenos resultados já é uma vitória para você. Você está transformando vidas através do seu conhecimento. Você vai transformar vidas através do seu conhecimento. Se você tiver uma pessoa na sua primeira turma transformada, é o suficiente. E você tem que ficar feliz por isso. Sabe por quê? Porque essa pessoa, além de ela ser transformada, ela vai ser uma aluna sua que vai poder falar da transformação dela. Você vai usar prova social depois com aquela aluna que foi transformada.
E você vai poder, por exemplo, fazer live com alunas. Quantas lives eu já fiz com aluna, mostrando a transformação, as pessoas assistindo e depois querendo entrar no meu treinamento. Você vai poder ter um depoimento daquela pessoa, além de transformar a vida dela. Então, pare de colocar metas, pare de mirar grande no início. Calma! Você está no início, você tem que aprender. E no início você vai errar. Vai ter erros, vai ter acertos, aí você vai errar, vai retornar e vai ver o que tem que fazer e fazer direito. Então não coloque grandes metas no início. O seu foco é sua primeira venda. Faça a primeira venda, vê o que dá para arrumar e melhorando e fazendo. O importante é a constância. Se você tiver constância, eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados. O problema é que a maioria das pessoas não tem essa constância. Então tenha constância, foca na sua primeira venda, aquela pessoa ser transformada, na transformação que você vai gerar para a vida dela. E vai um passo de cada vez, não tenta pular degraus. Porque isso vai acabar te frustrando se você querer mirar lá no último degrau, sendo que você está aqui no primeiro ainda. Então, um passo de cada vez. Erro número 5. Ficar se comparando com pessoas do mesmo nicho que o seu. Então, você olha ciclano que já faz 4 anos que está no digital, 4 anos que já está vendendo, você fica se comparando com o resultado dele, sendo que você nem começou. Que você está no início ainda. Então, não fique se comparando. Se você tem pessoas que você se compara, ao invés de você se inspirar, você fica se comparando, eu vou te dar uma dica. Para de seguir essa pessoa. Ela vai te travar. Na verdade, você mesmo se trava. Então, para de seguir essa pessoa. Porque quando você compara o resultado dela, que ó, ela já tá ralando faz tempo, ninguém fica mostrando os bastidores, quando chora, quando dá errado. Ninguém fica mostrando. Só que você só vê o palco da pessoa. Aí você vai lá e fica se comparando com ela, sendo que você está no começo. Então não fique se comparando. Se compare com você mesmo, com a sua versão antiga, com seus dias anteriores, com o que você está se tornando hoje. Porque isso vai te fazer avançar. Porque se você ficar se comparando com outras pessoas, simplesmente vai te travar. Muitas pessoas perguntam assim pra mim, Thalita, mas por que comprariam de mim o meu curso, a minha mentoria, sendo que fulano tem mais seguidores que eu, é mais famoso que eu, faz tempo que tá vendendo o mesmo curso que eu venderia? Tem muitas pessoas que não vai com a cara do fulano, que não gosta dele. Tem muitas pessoas que não simpatizam com aquela pessoa, que não gosta da didática dela, e ela compraria de você. E vai ter muita gente também que vai te adorar, só que tem gente que não vai gostar de você e vai comprar de outra pessoa. Então tem mercado para todo mundo, porque não é todo mundo que vai gostar daquele fulano. E não é todo mundo que vai gostar de você, que você não é o alecrim dourado. Então você vai criar o seu curso, criar sua mentoria, sem ficar se comparando, sem pensar em número de seguidores, que isso não quer dizer nada, principalmente quando você tem estratégias certas para vender. Não necessariamente você precisa ficar lá no Instagram vendendo. Existe anúncio, existe página de venda para você vender. Você não precisa de número de seguidores. E vai ter gente que vai gostar de você e comprar de você. Então é muito melhor você estar no jogo, você estar lá, porque se você não está, se você não se posiciona, vai simplesmente as pessoas que não gostam do fulano vai tentar procurar outra pessoa e comprar da outra pessoa, e não de você. E ela poderia estar comprando de você. E aí o que está acontecendo? Você está perdendo dinheiro porque você não está no jogo. Então vai lá, se posiciona, cria e faz. Não fica se comparando com a outra pessoa. E de bônus, eu vou te dar aqui um outro erro que você não pode cometer, que é focar no como e não na transformação que você vai entregar para o seu cliente. Como assim, Thalita? Por exemplo, você tem um curso de emagrecimento. Você ensina as pessoas a emagrecerem, tem um método. O seu método ensina as pessoas a emagrecerem com exercício em casa. Um exemplo. Quando você vai falar para a pessoa e vender esse produto, o que você fala? Você fala, ó, no primeiro dia, a gente vai fazer polichinelo, no segundo dia, a gente vai fazer agachamento, no terceiro dia, isso é vender o como. Agora, vender a transformação é como ela vai ficar. Que ela vai ter autoestima alta, que ela vai entrar na roupa que ela quiser, que ela vai poder ir na loja e escolher a roupa que ela quiser, que ela vai emagrecer X quilos, que ela vai se sentir muito mais bonita, que ela vai ser elogiada pelas amigas, pelo marido. Essa é a transformação. Quando você fica falando do como, você acaba não vendendo o seu infoproduto. Então, foca 80% na transformação que você vai causar com o seu método naquele cliente e 20% é só o como. As pessoas não querem saber o como. Elas querem saber o que vai acontecer com ela, qual é a transformação que ela vai ter com o seu método.
Então foca nisso. Pare de procrastinar de criar o seu curso, sua mentoria. Se você não sabe como fazer isso, você precisa aprender o passo a passo. Clica aqui no link da descrição, tem o meu Instagram, tá? Vai lá no meu Instagram e fala, ai, Thali, vim pelo YouTube, pra eu saber que você veio do YouTube. E aí a gente conversa e eu mostro pra você o caminho que a gente tem que fazer pra estruturar o seu infoproduto. Porque você precisa estudar, você precisa aplicar e fazer. Porque tem gente que está implorando ajuda hoje, querendo aprender. Muitas pessoas, elas estão precisando de alguma coisa que você tem para ensinar ela agora. Ela pagaria para você ensinar ela agora. E você poderia estar transformando milhares de vidas. Ao invés de você estar transformando só 5 pessoas por dia no seu presencial, 10 pessoas ou até 0, ninguém, porque você não está atendendo ninguém ainda, você poderia estar transformando 100 pessoas por dia, 200 pessoas por dia, 300 pessoas por dia, 1000 pessoas por dia. Transformando vidas. E você tem um conhecimento para transformar essas vidas. Muitas vezes esse conhecimento é seu propósito. Você poderia estar tirando ele do papel agora e colocando para fora. E além de transformar essas vidas, você ganha dinheiro. Quanto mais problemas você resolver dessas pessoas, mais dinheiro você vai ganhar. Porque o nosso infoproduto, ele resolve problemas. Ele tira aquela pessoa daquela situação que ela está, daquele problema, e leva ela para transformação. Então, quanto mais você fazer isso, mais problema você resolver, mais vidas você transformar, mais dinheiro você vai ganhar. Você vai ganhar dinheiro todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, dormindo, sem depender 100% de você, sem depender das suas horas trabalhadas, sem depender lá do seu atendimento presencial. É isso que a internet faz. É esse o poder de você vender o seu conhecimento na internet. Transformar vidas e enriquecer. A internet faz isso. É só você dar o primeiro passo e criar o seu infoproduto. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho também. E vai lá no meu Instagram, me segue e manda pra mim no direct que veio pelo YouTube. E clica aqui no link da descrição. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!